Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar rapidinho da Abrafute que tá em xeque. A Abrafute está em xeque. Quanto tempo eu queria falar um troço desse, né? Os clubes, inclusive antigos aliados, tá? Já estão se reunindo nos bastidores para dar um checkmate. A Abrafute não está gozando mais do prestígio que tinha no ano passado. Inclusive, clubes vão representar contra a entidade devido a erros absurdos, faltas de critérios absurdos. Até o Flamengo, que ganhou o jogo contra o Bahia, está reunindo um material que inclusive coloca como prova o lance do Gregore. Pois é, eles até agora não soltaram o áudio do Gregore. Deve estar tentando o quê? Não sei o que eles estão tentando fazer, adulterar, editar, não sei, né? Alguém precisa dar uma explicação aí, né? Mas olha, Flamengo está se voltando também contra a arbitragem. E outra, Flamengo, que bruxa solta é essa, hein? Dela Cruz, Michael, lesões detectadas. Michael mal chegou, lesões detectadas. A bruxa tá solta lá na Gávea. E o Vasco, hein? Tá esquisito esse negócio do Vasco ganhando um monte de partida seguida. Tá esquisito. Mas o torcedor do Vasco tá feliz, né? Vamos falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Valeu pela moral aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol. A gente fala abertamente sobre tudo, com aquele tom irônico, aquele bom humor, né? Aliás, eu gostaria de parabenizar o senhor Rafael Paiva, que até o momento é o treinador do Vasco. Eu acho que o Rafael Paiva poderia ser técnico da seleção brasileira. Eu acho que o Rafael Paiva poderia até assumir a seleção argentina. Poderia assumir o Barcelona. Porque um ser humano, ele não é um herói, ele não é um robô, ele é um ser humano. Fazer esse time do Vasco jogar e ganhar, esse cara é um mito, esse cara é um gênio. Tem que dar parabéns pra ele. Esse cara, meu Deus do céu, eu não tô acostumado mais a ver o Vasco assim emendando uma sequência de 2 vitórias seguidas. E olha, eu vou te contar, hein? Vou te contar, zoeiras à parte aqui, esse time do Vasco é chato. Time chato. Ah, é ruim. Muita gente fala time horroroso, time ruim e então, tal. Bom, se o Vasco é ruim, é horroroso, eu não sei, não tenho argumentos para dizer que não é. Mas imagine os que estão abaixo, né? Porque se o Vasco hoje ocupa ali a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro, um time que era dado como rebaixado. É uma base muito parecida com a do ano passado, crise institucional, questão de salário, investimento, etc e tal. E tá aí o Vasco. Tudo bem que o Atlético Paranaense resolveu voltar a ser o Atlético Paranaense antes do gramado sintético, né? Mas olha, o Atlético Paranaense, independentemente de ter perdido os seus superpoderes de furacão, o Vasco está com 2 vitórias seguidas em cima dos caras, está com a moral lá em cima e vai com moral aí para Campeonato Brasileiro para buscar, beliscar, quem sabe sonhar com Libertadores da América. É um sonho super possível, por incrível que pareça. O time mais atrapalhado pela Abrafute, pela arbitragem, é o mais atrapalhado. E, é claro, atrapalhado também pelas escolhas que faz, né? Quase sempre muito ruins. Mas esse ano me surpreendeu, porque eu fui contra a permanência do Rafael Paiva. Para o rojão de um campeonato brasileiro, não acho que seja o treinador adequado para o que o Vasco teria que enfrentar. Mas está me surpreendendo, e está surpreendendo inclusive os próprios vascaínos que não estão acreditando no que estão vendo. Pois é. Enfim, trabalho sério é algo que sempre rende. Vamos lá, falar aqui da Abrafute em crise. Até o ano passado era uma entidade que gozava de todo o prestígio, era intocável. A CBF sequer mexia com a Abrafute. Agora, não é só um clube reclamando mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quase 20. E, inclusive um deles, ex-aliado, né? Tá reclamando bastante, mesmo ganhando os jogos. É o Flamengo. Pois é. O Flamengo avisou que vai entrar com uma representação contra a arbitragem da partida, curiosamente contra o Bahia, curiosamente na Fonte Nova, curiosamente pela Copa do Brasil e curiosamente o mesmo lance do Gregore. Acho até mais pesado, tá? Acho até mais pesado. Acho que a carga de vontade de dar uma pancada é muito maior do que a do Gregore. E não teve expulsão. E o Flamengo, através da sua assessoria, vai reunir material, inclusive trazendo a expulsão do Gregore como elemento probatório para dizer: por que você não expulsou? Qual é o critério aqui?
Por que aqui tem vermelho e aqui não tem? Porque até agora a CBF não emitiu uma nota, a comissão de arbitragem não emitiu uma nota, uma bendita nota, para dizer assim, estávamos errados. Estávamos errados. Uma bendita nota. Erramos, prejudicamos o Botafogo, a expulsão foi injusta, vamos excluir senhor Daniel Nobre Bins do VAR. Vamos excluir o árbitro fulano de tal do nosso quadro. Nada, até agora lá tá tudo certo, eles passam a mão na cabeça da turminha da Abrafute. Essa é a Abrafute. É o sindicato amigo dos amigos. Não pune ninguém, não afasta ninguém, não sei, que bote o dedo na minha cara. Não dá, não dá. Então que bom que os clubes estão se revoltando contra essa galera. Que bom que os clubes estão se voltando, inclusive a CBF está muito pressionada. Muito pressionado, porque o Wilson Luiz Cinema é o maior desastre como presidente de comissão de arbitragem. A gente achou que o Gaciba era ruim, né? Pois é, o Cinema é muito pior. Que bom que a Abrafute está em xeque finalmente. E aí, meus amigos, apesar de o Flamengo ter vencido o Bahia na Copa do Brasil ontem, houve jogos, né? O Vasco venceu mais uma vez o Atlético Paranaense, tinha vencido segunda-feira pelo Brasileirão, 2-1 de virada, no minutinho final. De novo, mesmo cenário. O Atlético Paranaense é o time... Ainda bem, né, cara, que ano passado tinha um time que tava com essa zica braba. Ainda bem que a zica vai passeando, né? Ela vai visitando regiões diferentes. Ela tava no Rio de Janeiro no ano passado, agora ela tá em Curitiba. O Atlético Paranaense, todo santo jogo quase leva gol no final. Difícil, né? Difícil. Tá quase ganhando, toma gol no final. Tá empatando, leva gol no final. Tá ganhando de 1-0, leva 2 gols no final. É, rapaz, brabo, hein? Brabo. E aí o Vasco tá na vantagem mínima, né? Vai para Curitiba agora, diante do Atlético Paranaense, que pelo menos era forte, né? Agora nem lá tá sendo forte. O time do Atlético Paranaense tá também em queda livre, né? Mas ainda acho o Atlético Paranaense favorito para a conquista da vaga. E o Corinthians, que só sabe perder mesmo, né? Perdeu mais uma vez pro Juventude, a derrota estava sendo pior, 2-0. Agora tá um pouquinho menos pior, 2-1. Mas, enfim, e aí? Vai ter que ganhar, né? O Corinthians, para passar, tem que ganhar. E ganhar e Corinthians tem sido quase que antônimos, contrários, né, nessa temporada. Tá ruim pro Corinthians do mesmo jeito, né? O 2-1 pro Jair Ventura é confortável, porque o Jair Ventura sabe defender como ninguém, e esse time do Juventude no contra-ataque é muito chato, hein? Eu sou mais Juventude nessa classificação. Agora vamos falar da bruxa, né? O Flamengo que venceu o Bahia fora de casa. Os resultados estão ótimos. O futebol, nem tanto, mas os resultados do Flamengo estão ótimos. E mais vale destacar o resultado do Flamengo em Libertadores, a perdeu pro Bolívar. Tá classificado, galera. Classificou. Ah, jogou com o Bahia, mas tomou sufoco o jogo inteiro, mas ganhou, pô. Ganhou. Tá um empate no Maracanã de se classificar. Agora, eu não sei se vai abrir processo seletivo. Deixa eu ver aqui, data, produção daqui... tá abrindo processo seletivo. Flamengo, atenção, Flamengo está abrindo processo seletivo esse sábado, peneira geral com a população do Rio de Janeiro, para ver se completa o time para jogar nas próximas partidas. Galera, Pedro bichado, Gabigol bichado, Arrascaeta bichado, e agora nessa última partida, Dela Cruz com lesão, Michael com lesão. Qual é a sorte do Flamengo? Que tem uma data FIFA aí. Todavia, tem jogo contra o Corinthians. Tem um jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Então, vai ser duro. Que time vai a campo? Aquele samba, vocês já ouviram? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Com que time eu vou? O Flamengo não sabe. Tá sem time. Pois é. Vai ter que, mais uma vez, colocar o seu elenco à prova. E o Michel veio agora nessa janela, né? Veio agora nessa janela. Tem aí o Alcaraz, tem aí o Alexandro, enfim, vamos ver se com essas andorinhas o Flamengo consegue fazer verão. Tá ruim, hein? Tá difícil, a bruxa tá danada pelo lado da Gávea. Eu fico por aqui, beijo grande no seu coração, mais tarde a gente volta com a segunda edição do programa Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu.